Shalom a você que está nos assistindo através da TV Sião. Nós estamos começando mais um programa Torá em Debate. Um programa que traz estudos bíblicos e debates sobre questões importantíssimas para você na sua caminhada com o Eterno de Israel. E está conosco aqui o Rabino Marcelo Miranda Guimarães, meu pai e fundador do Ministério Ensinando de Sião e da Congregação Judaico-Messiânica Har Zion. Então, boa noite, Rabino Marcelo. Boa noite, Rocha Mateus. Muito bem, olha, e hoje nós temos um programa muito especial para vocês, que é a respeito dos Anusim, a respeito deste mover do Eterno de Israel, né, daquilo que o Eterno de Israel tem feito com os descendentes de judeus do período da Inquisição. Então, por isso que nós convidamos o Rabino Marcelo, ele que é especialista nesse assunto, e nós vamos discorrer um pouco sobre a história desses Anusim, em que um termo em hebraico que significa forçados, que é como nós nos referimos a esses descendentes. Há um tempo atrás eles eram conhecidos como os marranos, mas por causa do contexto pejorativo, não é, que esse termo carrega, nós estamos usando o termo Anusim, que é o termo mais acadêmico, é o termo que os professores e pesquisadores deste assunto estão utilizando no momento. Então o programa de hoje vai tratar dos Anusim, dos descendentes de judeus do período da Inquisição e seu retorno a Israel. Esse programa ele é constituído especialmente para você sobre esse assunto tão importante, que é sobre os Anusim. E os Anusim, há alguns anos, era um assunto, um tema totalmente desconhecido, não só da sociedade em geral, mas também pelo próprio judeu, pela própria comunidade judaica. E há cerca de mais de 10 anos, na verdade, há 14 anos, o Rabino Marcelo funda aqui em Belo Horizonte a Abradim, a Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição, que já tinha por intuito o resgate dessas raízes, o resgate da história e o resgate dos direitos desses descendentes judeus do período da Inquisição. Então, Rabino Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre a Abradim e o que te levou a fundar a Abradim. Eu lembro que na época eu estava até morando fora, e aí quando eu regressei já estava tudo pronto, já foi escolhida uma diretoria da qual eu também fiz parte, mas o que levou, como é que começou o seu interesse por esse assunto, numa época onde ninguém falava desse termo Anusim, Marranos, ninguém sabia o que era, né? Contava-se nos dedos os acadêmicos que trabalhavam com o assunto, e por que então há 14 anos você já teve esse interesse em estudar e trabalhar com esse contingente, com esse povo? Bom, eu diria que foi porque eu tinha uma grande suspeita. Qual era a suspeita que eu tinha? Com 13 anos, eu já lhe contei essa história, através de tios, tanto do pai como da mãe, eu fiquei sabendo que eu era descendente desses judeus portugueses que vieram para o Brasil no ciclo do ouro, que é a nossa região aqui de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Passagem da Mina, ali mais para frente, Jequiri, ali é nossas raízes. Muito bem. Então eu pensei, olha, se essa história é verdadeira, apesar de não constar nos livros de histórias curriculares do Brasil, adotados nas escolas, se essa história é verdadeira, como eu, deve haver milhares de Anusim. E eu comecei há 25 anos atrás, quando morei um tempo na Alemanha, passava por Portugal, e comecei a pesquisar na Torre de Tombo, estive lá várias vezes, e na Torre de Tombo eu comecei a ver que aquela história era muito mais do que eu pensava. Aí descobri a doutora Anita Novinsky, descobri naquela época a doutora Neuza Fernandes, e praticamente eram as duas. E a doutora Neuza, naquela época, lançou um livro chamado Os Judeus, né, Mineiros, aqui do século XVIII. E então eu tive aquela ideia de falar. Quando eu vi o livro da doutora Neuza, eu falei, puxa vida, é muito mais do que eu estou pensando, né? E comecei a estudar o assunto. Eu falei, olha, se isso é verdade, eu vou fundar uma associação e como eu vai aparecer mais gente. E foi dito e feito no Tisha B'Av, lembro exatamente do ano 2000, não é? Acho que foi dia 6 de agosto do ano 2000,
Eu fundo a Abradim, constituo ali, alugamos um hotel aqui em Belo Horizonte, fizemos uma propaganda e apareceram os primeiros associados da Abradim, fundamos uma diretoria. De lá para cá, nós já realizamos mais de 2.000 pesquisas. Hoje nós podemos falar que temos cerca de 1.000 associados, né? Essa associação Abradim, Associação Brasileira dos Descendentes Judeus da Inquisição. Muito bem. Então vocês estão vendo a Abradim, fundada há 14 anos pelo Rabino Marcelo, e cresceu tanto nesses anos. O assunto também começou a se difundir mais. Em Israel, regressei agora a alguns anos de Israel, da Universidade Hebraica, é o assunto que é mais comentado. Esses professores estão querendo redescobrir essa história, estão querendo trabalhar com esse contingente. Muitas pessoas têm se despertado em relação ao assunto, e nós vemos que foi um mover do Eterno de Israel a criação da Abradim. Bom, nós sabemos também que muitas pessoas, muitos brasileiros, têm se interessado por resgatar as suas raízes. E isso também faz parte da época que nós estamos vivendo. O Eterno de Israel declara que nos últimos dias, como algo que antecederia a vinda do seu ungido, do seu Messias, ele congregaria os perdidos, os dispersos de Judá, dentre as nações, novamente a Israel. Então nós vemos esse despertar dos Anusim, desses descendentes, como parte desse mover profético, né? Deus, o próprio Eterno de Israel, está despertando no coração desses descendentes, esses que às vezes não têm história, não têm documentação, não têm prova, mas têm dentro de si um espírito que clama, um espírito que grita, algo que eles não conseguem explicar, né? É como os rabinos dizem que se há uma terra seca e aparentemente morta sem nada, e se a gente rega com água e depois de um tempo alguma vida começa a brotar dali, significa que sempre houve uma vida ali por baixo, mas faltava o contato com a água para ter-se então, né, essa vida. E assim um ano sim, mesmo sem memória, mesmo sem documentação, mas nós temos visto cada vez mais pessoas, até a nossa congregação é um exemplo disso, nos procuram com esse desejo, e à medida que eles vão restaurando e vão caminhando, essas provas vão surgindo. Então como é que, Rabino Marcelo, essa questão dessas pessoas que procuram, quer dizer, quais são as indicações mais fortes que uma pessoa possui descendência judaica e como fazer essa restauração das raízes dentro de um contexto judaico, bíblico, e mantendo a fé no judeu mais importante da história, que é Yeshua? Bom, vamos começar primeiro pelo fato da história, né? Então hoje nós não temos dúvida nenhuma, a Abradim, hoje ela possui uma biblioteca que foi doada ao Museu da Inquisição, que nós fundamos, por sinal o primeiro do Brasil. Esse museu, a biblioteca tem mais de 400 exemplares. Então hoje nós temos trabalhos de grandes autores portugueses, espanhóis. Cito aqui, por exemplo, a doutora Elzira Mea, que nós conhecemos lá em Porto, doutora no assunto. Sim. Quer dizer, hoje 400 livros só sobre o assunto. Então, existe a história é real. O que nós fizemos? A Abradim tem feito? Ela tem catalogado não só esses livros, mas tem ajudado, porque, como você disse muito bem, não há provas. E eu começaria, então, fundamentando pela própria palavra do Senhor, na Torá, Deuteronômio 29, no versículo 15, quando o Eterno fez o pacto no Sinai com o povo judeu, aqui está escrito que ele falou assim no verso 14, olha, ora, não é somente convosco que eu faço essa aliança aqui no Sinai, esse juramento, mas é com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus e também com aquele que hoje não está conosco. O que ele quis dizer com isso? Que aquela aliança Sinai estaria marcado para sempre com esses futuros descendentes, não é? Então, percorrendo um pouquinho a história bíblica, nós sabemos das 12 tribos, as chamadas tribos do norte, também conhecida como Efraim, não é? E a tribo de Judá e Benjamim ficam e se divide essas 10 tribos, e elas se perdem. Não só as 10 tribos, mas também a tribo de Judá foi dispersa pelo mundo, pelas nações do mundo. E agora o Senhor está juntando. Bom, então respondendo à sua pergunta, primeiro a história prova. Segundo, aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Que isso existe na América Latina, América Central, no México, né?
Em Cartagena tem um museu também da Inquisição, pequeno, mas tem. Então, quais são essas evidências? Primeiro, se há uma informação familiar, é importante, não é? Segundo, a localidade que nasceu. No Brasil, pelo nosso conhecimento, pelos livros de história, a presença dos Anuncins se concentrou principalmente em 2 grandes estados. Minas Gerais, pelo ciclo do ouro, não é? E o ciclo da cana, que foi desde Fernando de Noronha, quando ele começou a trazer esses cristãos novos a colonizar o Nordeste e devolver para Portugal o açúcar, que foi a primeira exportação do Brasil. Então, lá havia a presença de cristãos novos que foi endossada e multiplicada pela presença dos judeus holandeses, portugueses, que vieram para cá no século XVII. Então, só recapitulando, houve então o estabelecimento da Inquisição na Espanha em 1492, né, que foi um decreto dos reis católicos expulsando o judeu espanhol, mas, na verdade, a perseguição aos judeus já ocorria desde o século XII, século XIII, como nós temos provados na história. Nós temos documentos provados aqui no nosso museu, do século XII já havia perseguição aos judeus. Então, no século XV, 1492, há o decreto oficial. O Papa Sisto IV publicou um édito chamado, esse édito que dava direito aos reis espanhóis Ferdinando e Isabel de expulsar os judeus, ou seja, de conversão maciça aos judeus. E os judeus, aqueles que não quiseram se converter, ele deu a liberdade de sair. Ou se convertia ao catolicismo, ou saía da Espanha. E é bom citar aqui algumas famílias que estão no Brasil, que vieram para cá, que fazem parte da nossa história, que são os judeus sefaraditas. Por exemplo, a família Bravanel, que é no Brasil muito conhecida, eles saíram da Espanha e foram para a Turquia, da Turquia vieram para o Brasil. Exatamente. A família Safra, a família Caro, não é? São grandes famílias conhecidas no meio, hoje no meio financeiro, que vieram da Turquia. Agora, aqueles que ficaram na Espanha sobre a conversão católica, se criou a Inquisição para inquirir, para investigar se eles eram realmente bons católicos. Foi aí que nasceu a Inquisição propriamente dita. E é bom dizer, no nosso caso brasileiro, que em 1496, pelo casamento dos reis, da filha dos reis católicos da Espanha com Dom Manuel, português, a lei da Inquisição, que valia só na Espanha, passa a valer em Portugal. E quando chega em 1496, com o casamento de Dom Manuel com a filha da rainha Isabel, o que acontece? Dom Manuel faz uma coisa que surpreende todo mundo, que quando Dom Manuel viu os judeus, 100 mil judeus cruzaram a fronteira, judeus pagavam uma taxa de entrada, depois os judeus trouxeram dinheiro, ouro, trouxeram os bens, trouxeram cultura, havia entre eles físicos, médicos, havia como o Zacuto, o grande, famoso Zacuto, que era médico de Dom Manuel. Então, quando Dom Manuel viu o potencial que tinha, não só de cultura, educação, de ciência, de alquimia na época, e mesmo do dinheiro, que eles eram os financiadores dos caminhos marítimos, já da época de Colombo, aí o que Dom Manuel fez? Eu não vou dar liberdade para esse povo, não. Fechou as fronteiras e obrigou que todos a convertessem ao catolicismo. E aí incrementa-se em Portugal a Inquisição, principalmente em Lisboa, Évora, né, e Coimbra, essas 3 cidades, onde houve o Tribunal do Santo Ofício, que era tribunal. Lembrando você que Igreja e Estado era um tribunal só. Seria hoje a Suprema Corte Brasileira, também julgava os casos de Inquisição. Muito bem. Aí começaram os processos, e só que nós podemos dizer que, naquela expectativa de sair de lá, de buscar uma abertura, eu digo assim, eu faço uma analogia com a abertura do Mar Vermelho, precisava abrir o Mar Vermelho para aqueles anuncins, que já eram os judeus convertidos em primeira geração ao catolicismo, para que saísse de Portugal. E aí descobre o Brasil, né? O Brasil, Pedro Álvares Cabral. Até uma coisa que eu coloco no museu, que é uma tese minha, espero um dia que eu possa provar isso com uma tese de doutorado, alguém que se interessar, é que Pedro Álvares Cabral, com suas 13 naus, os 12 capitães deles eram anuncim, tinham nomes anuncim que você pode encontrar nos processos de Lisboa. Aliás, o próprio Pedro Álvares Cabral era neto de judeu, nascido em Belmonte, em Portugal. Sim, nós visitamos lá a cidade, o próprio prefeito atestou a origem judaica de Cabral. Tem a casa de Cabral, tinha até o símbolo da família dele. Então, o que acontece? Há uma suspeita pessoal
que Cabral, sendo um anuncim, já desde anuncim, ele congrega esses capitães de suas naus para que viesse até a Índia. E no caminho das Índias se descobre o Brasil, que na minha opinião foi tremendamente intencional, não é? Já com os aparelhos de navegação na época, não eram precisos, mas davam uma boa localização. Eles conheciam o caminho das Índias muito bem. Então Cabral vai, descobre aqui o Brasil, e como se fosse aquela abertura, um novo continente, e eu penso assim, para abrir uma possibilidade, uma porta para milhares e milhares e milhares de judeus. E isso acontece com Fernando de Noronha, então, que era um judeu. A gente vê os judeus portugueses, então, fazendo parte de toda essa história portuguesa do século XV ao século XVIII, XVI, e, consequentemente, fazendo parte da história do Brasil. Porque sim, a maioria desses judeus, do Brasil. Pela história, nós vemos que a maioria desses judeus espanhóis, a partir de 1492, eles migram, eles só atravessam a fronteira para Portugal. Então, Portugal, 100 mil judeus. 100 mil judeus. Os historiadores dizem que Portugal passou a ter, em uma década, 20% da sua população 25% de judeus. Ele já tinha 20%, que já tinha judeus já existiam judeus porque Portugal e Espanha era um só, até 1100 e 1200, Portugal e Espanha era um só. Aí era o Porto de Cale. E o Porto de Cale proclama a independência, vira Portugal, já havia presença de judeus. E com esses 100 mil judeus, chega até de cada 4 portugueses, um era judeu. O contingente de judaico era muito. E na conversão forçada que o rei Dom Manuel impõe sobre os judeus, em 1497, nós vemos que muitos deles aceitaram essa conversão, se tornaram, entre aspas, cristãos novos, quer dizer, eles frequentavam a missa, até mandavam os filhos para colégios católicos, mas praticavam o judaísmo dentro de suas casas. E esses aí que deram origem, quer dizer, os nomes que eles receberam, né, só falar um pouquinho para o pessoal sobre os nomes, foram nomes cristãos, ou nomes de árvores, ou nomes de animais, nomes de cidades, portugueses, nomes portugueses. Por exemplo, eu na Alemanha posso falar isso quando estive na Alemanha. Nem todo Goldenberg é judeu, nem todo Goldstein é judeu. São nomes comuns na Alemanha. Na Alemanha, os judeus sempre adotam o nome da localidade, como Laransky, Polanski, Chavinsky, os judeus, né? Ou da profissão, por exemplo, os judeus holandeses. Em Portugal não foi diferente. Os judeus pegaram Pinto, Cardoso, Miranda, Nunes, Oliveira, Ferreira, né? Ferreira, Azevedo, Azeredo, são nomes bastante, Franco, não é? Costa, Hebreu, Costa. Moura. Né? Então, os judeus pegaram esses nomes. Agora, é bom dizer que tem 3 tipos de anuncim português. Primeiro, aqueles que realmente converteram ao catolicismo, se tornaram beatos. O padre Vieira, famoso padre Vieira, que morou em Salvador, novo, né? Era um cristão novo, padre, sacerdote católico, que não quis mais saber do judaísmo. A segunda classe, que eu posso assim dizer, dos anuncim, era aqueles que você falou. Batizavam seus filhos em colégio católico, aliás, em igreja católica, colocavam os filhos em colégios católicos, mas nunca foram à igreja. Esse é o meu caso. Os pais nunca levaram à igreja, não tinha convivência com padre, não tinha imagens nas casas, etc. E depois tinha aquele terceiro tipo, que era o chamado criptojudeus, aqueles que não se convertiam, não se converteram mesmo, e praticavam o judaísmo ao secreto, às escondidas. Esses casos são raros. Na história do museu aqui nós podemos encontrar algumas famílias de criptojudeus. Mas a maioria ficou nesse chamado cristão relapso, né? Que são os anuncim, e que agora estão um grande mover, creio eu, pela própria palavra de Deus, essa alma judaica que você disse. E agora, quais são as características além dessa alma judaica, né? Então, essa alma judaica está impregnada. Os rabinos dizem que é uma memória espiritual. Nós não podemos provar, mas eu sei que há... Memória do Sinai, né? Memória do Sinai é uma herança espiritual, eles dizem. Ou seja, há uma marca no coração, no espírito, na alma, que a pessoa não explica. E nós já estamos nisso aqui há 18 anos. Chegam pessoas aqui que chegam na nossa sinagoga e falam, eu já vi essas letras em sonho, isso aqui toca no meu coração, eu fico empolgado quando falo o nome Israel, Abraão, Isaac, Jacó. Quer dizer, a facilidade com que eles aprendem hebraico, você que é professor de hebraico, você sabe disso, eles aprendem hebraico com uma facilidade, com uma pronúncia tão correta que eu fico pensando, é um mistério, é um fenômeno, não é? Agora, há evidências para nós aqui, principalmente em Minas Gerais, há evidências que eu posso citar aqui, mais de 30 evidências, não é? Há, por exemplo, aqueles costumes de tomar banho à sexta-feira, se preparando para o sábado. Eu, quando era menino, ganhava um presente, a mãe pedia uma roupa que usasse no sábado. Mas por que sábado? Não sabia explicar, mas tinha que usar no sábado.
Por exemplo, varrer a casa de fora para dentro, para não jogar a prosperidade fora, sangrar o animal, enterrar o sangue, testar o fio da faca na unha do animal, porque a Torá fala que o animal, ao morrer, não deve sofrer. Então, testava-se o fio da faca na unha do animal. Eu lembro dos meus avós fazendo isso, que eram fazendeiros. Outras evidências também, o casamento de consanguíneo, tradições, por exemplo, a minha mãe, que é viva, ainda diz que maçada. E que palavra é essa, que maçada? Foi uma alusão que os judeus trouxeram do ano 70, né, com a expulsão quando o imperador Tito expulsa os judeus, eles entram na diáspora, a fortaleza de Massada, os judeus zelotes lá permaneceram por 2 anos. Né? Então, aquela alusão à Massada, o nome Mesusa, ou Mesura, de fazer referente a Mezuzá, e outros costumes, até essa de jogar uma para o santo. A libação, né? A libação de jogar uma, vai tomar um aperitivo, joga uma para o santo Elias. Né? Quer dizer, então, isso é uma alusão à festa de Pêssah, de Páscoa, onde nós temos um cálice que é chamado o cálice de Elias. Então, no nosso livro, nós temos um livro, né, que nós escrevemos, A Restauração para os Anos 5. Né? E esse livro você pode encontrar. Daqui a pouco nós iremos mostrar aqui o livro, e até quem se interessar também vai poder entrar no nosso site. Não é só o nome que caracteriza uma ascendência judaica, mas sim é um conjunto de fatores. Acima de tudo, esse desejo, um desejo espiritual, algo inexplicável que surge no coração da pessoa. Familiares, né? Tradições familiares, relatos, desde casamentos entre primos, né, além do sobrenome. O sobrenome não é assim a única... O sobrenome não é. Agora, nós estamos deixando, vale a pena mencionar uma coisa que está muito em evidência. Não podemos ainda afirmar isso de uma maneira... matemática, mas é empírica, é o DNA. Né? Hoje nós sabemos que esses laboratórios fazem exame de DNA, eles mostram o seu haplogrupo cromossomial. Hoje se sabe que dentro desses haplogrupos eles classificam vários povos, como os europeus, os nórdicos, os africanos, os asiáticos, né? E os judeus, os semitas. Já há um haplogrupo semita. Um haplogrupo semita, agora já se fala de uma separação, né? Por exemplo, eu me lembro que o haplogrupo J se refere ao semita, agora J1 já está mais tendendo para os árabes, o J2 está tendendo mais para os judeus. Eles não vão dar um certificado de judaicidade, mas já é uma evidência. Quer dizer, você tendo, embora o judeu se misturou muito, né? O haplogrupo do judeu encontrado em várias outras localidades com outro tipo de povos. Mas é importante, o semita, né? É uma marca. É uma marca, porque às vezes a pessoa tem um sobrenome muito europeu, né? E quando faz um exame de DNA, dá que a sua origem é do Oriente Médio. É do Oriente Médio. Então isso aí já Aliás, é uma... como foi o nosso caso, né? Quer dizer, você lembra que quando surgiu, eu acompanho esse assunto há 14 anos, quando surgiu lá em Houston, né, aquele site, aquele laboratório mais sério, mais evidente, nós fizemos lá e realmente comprovou o J2 da nossa família, que como diziam os meus pais. Né? Muito bem, então essas aí são algumas evidências, mas eu creio, Mateus, que a gente não deve preocupar e nem fazer disso uma neurose também. Sim. De busca, não. Eu creio até que no tempo porque o Eterno certo, sabe onde cada um nasceu. Exato, né? Eu cito Jeremias 3,14. Jeremias 3,14, o Eterno diz assim: eu sou o Deus que espalhei vocês e eu é que vou dizer, você nasceu ali, você nasceu aqui. E tomarei 1 a 2 de cada família, de cada cidade. O que está dizendo? Eu tomo quem quer, eu chamo a quem quer e eu vou restaurar os meus filhos dispersos, né, que foram pelas nações. Então, eu creio que a gente tem que fazer a postura sincera, além de correr atrás dessas evidências, etc., ser sócio da Abradim, receber uma pesquisa bibliográfica, que a Abradim não faz analogia, que não podemos fazer. Os cartórios só existem há 150 anos no Brasil. Então, nós temos que correr antes dos cartórios, como registro na Torre de Tombo, registro nas paróquias, essa coisa toda. Mas nós damos a bibliografia daquele sobrenome, as evidências judaicas daquele sobrenome. Bom, pessoal, e agora nós vimos aqui um pouco da história, vimos a respeito, bem resumido, né, porque nós vamos falar daqui a pouco do livro. Nós vimos também como esses descendentes podem ser encontrados hoje. E agora nós gostaríamos de falar o que é mais importante,
que o fenômeno já é inegável. Nós vemos esses anuncios, vemos essas pessoas clamando uma restauração de identidade, uma restauração de raízes, pessoas que encontram provas, pessoas que ainda estão buscando provas. E o mais importante, né, no nosso caso, pelo menos aqui na Abradim e também na congregação Har Tzion, considerada hoje a maior congregação judaico-messiânica da América Latina, é a questão da crença em Yeshua. Porque ao mesmo tempo que o Anusim, esse descendente, geralmente ele já vem de uma herança, vamos dizer assim, de crença em Yeshua, né, de crença no Messias, em crença em Jesus. E ele, quando começa a descobrir a sua judaicidade, ele começa a tomar o judaísmo normativo, moderno, como padrão. Então ele vê ali que Israel hoje, né, a maioria, pelo menos a liderança de Israel, não aceita o Messias Yeshua como sendo, né, o Messias de Israel, e muitas vezes naquela busca de ser aceito, de restaurar, ele acaba negando a fé em Yeshua, se tornando um inimigo do Evangelho, em troca de uma aceitação nos meios judaicos. Então, como é que deve ser, Rabino Marcelo, esse processo de retorno? O camarada que crê em Yeshua, tem até histórico no meio cristão, evangélico, descobre essa judaicidade, que muitas vezes é verdadeira, e muitas vezes se perde nesse caminho aí, e acaba indo para um judaísmo que, na minha humilde opinião, está tão comprometida quanto qualquer outra religião pagã na atualidade. O judaísmo moderno, normativo, ortodoxo, tem tantas falhas quanto qualquer outra religião afastada da Torá. Se nós compararmos o judaísmo com o cristianismo, ambos distanciaram-se bastante da palavra, dos propósitos divinos, proféticos. Haja visto que o judaísmo hoje nem se estuda os profetas, né? Nem os profetas se estudam mais. Bom, mas muito bem. Lembrando que nós estamos falando de alas ultra-ortodoxas, de alas ultra-ortodoxas, que se distanciaram da Torá. Mas não cabe aqui a gente agora falar disso, do cristianismo ou do judaísmo. O que é importante dizer é o seguinte. Primeiro, eu vejo que a lentidão de Israel de reconhecer os Anusim como judeus, principalmente por falta de documentos e prova, fez com que essa alma judaica que está buscando as suas raízes judaicas procurasse quem os aceitasse, que é o judaísmo messiânico, porque não há conversão no judaísmo messiânico. Então, o judaísmo messiânico nada mais é do que uma sinagoga messiânica que se vive como judeu, crendo, sendo seguidor de Yeshua. Não é? Nós não somos, o judaísmo messiânico não é cristianismo, ele faz parte do corpo do Messias, do corpo de Yeshua, mas ele não é cristão, ele não está atrelado a Roma, ele está atrelado à Torá, às tradições judaicas, às festas bíblicas, os mandamentos do Senhor, as mitzvot, né? Muito bem, então, o que acontece então? O Anusim é um fenômeno, por quê? Ele está se realizando a sua identidade judaica, o resgate dessa identidade, está se dando nas sinagogas messiânicas. Mas eu vejo isso com os olhos do Senhor. Isso é bom, né? Eu vou até usar um argumento importante, porque os Anusim já vêm de uma assimilação cristã, certo? Eu mesmo estudei em colégios católicos, então eu já tenho uma formação, uma bagagem, né? E como eu, milhares, já tinha uma formação católica. O país, nosso Brasil, é um país ainda católico, né? Na sua maioria. Então, o coração muito mais aberto a eu resgatar a minha judaicidade num ambiente que me aceita e que não me oprime por eu crer em Yeshua, né? Que é o judaísmo messiânico. Segundo fato é que eu vejo um mover de Deus, porque eu vejo que há dois tipos de judeus que voltam para Israel. Esse foi o tema até que eu abordei no congresso agora que nós acabamos de fazer, que foi o tema Kadim Israel, o Avante Israel. Quais são esses dois tipos de judeus? Primeiro é aquele que cai dentro de Deuteronômio 30, do capítulo 30 ali, próximo do verso 6, que diz o seguinte, que Deus vai ajuntar o povo judeu de todas as nações para onde for enviado, mas que circuncidaria o seu coração. Versículo 6. Então, o que eu entendo circuncidar o coração? Lá diz, lá explica, voltarão para a minha lei, voltarão, ou seja, se pela desobediência eles foram dispersos pelo mundo, pela Torá, o que acontece quando desobedecerem os propósitos divinos da Torá? Deus vai os trazer de volta. E aí, na hora que fala que vai trazer de volta, a hora que se converterem
à Torá de novo, aos princípios bíblicos, ao seu papel, ao seu chamado irrevogável, vamos assim dizer, ao povo judeu. Deixa claro que tem que deixar claro para o pessoal, não se converter a uma outra religião, mas se converter ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Ele estava disperso, ele estava no país das nações pagãs. Então ele se volta, ele se converte. Isso foi anunciado pelos profetas. Aliás, vamos até falar uma palavra correta. A palavra hebraica é techuvá, um retorno, uma volta. Retorno, isso. Né? O original fala, a gente traduz como converter, mas não é uma conversão de religião. Não é uma volta, um retorno ao pacto do Sinai. E lá no capítulo 30 fala que Deus o circuncidaria o seu coração. O que é isso? Bom, a gente faz uma midrash com Romanos 2, circuncisão do coração é através de Yeshua. Então a coisa fica muito clara para mim que um tipo de judeu é o judeu messiânico, que ele já tem seguidor de Yeshua, circunciso de coração, restaurou as suas raízes, se é o caso dos Anusim, se não, ele é um judeu de família judaica, seja como for, ele voltará a Israel, não é? E eu gosto muito desse primeiro tipo, por quê? Imagina você que o Brasil tenha hoje 4, 5, 6 milhões de Anusim, a doutora Anitta chega a falar até em 20 milhões, eu fico com meus 5 milhões aqui, um pouco mais abaixo, mais conservador, mas imagina que 10% disso, ou seja, perto aí de 20%, chega a 1 milhão de Anusim messiânicos, seguidores de Yeshua, vão para Israel, num tempo devido de Hashem, o que vai acontecer? Israel vai receber o Ruach HaKodesh através desses judeus. E o segundo tipo de judeu que volta para Israel, foi até o tema da sua palestra do 8º Congresso, que é Ezequiel 36, 37, ou seja, Deus vai os tirar do jeito que os judeus estão, ímpios, impuros, descrentes, ateus, está acontecendo agora as aliotas. E vai levá-los para a casa de Israel, e lá Ezequiel diz, no capítulo 37, aí eu vou vos purificar, eu vou purificar o vosso coração, vou circuncidar o vosso coração, darei um novo espírito, darei o coração de pedra, darei o coração de carne, ou seja, os judeus se convertendo e voltando à sua identidade, guardando os princípios da Torá. Então esses são os dois tipos que eu vejo desse retorno dos Anusim. É uma palavra importante, né, para os Anusim, para você que é um Anusim, é um descendente judeu, com comprovação ou não, mas se você, olha, não abra mão, não vale a pena você abrir mão do maior dom, do maior presente que o Eterno de Israel nos deu, que foi a revelação através do Messias Yeshua, né, o judeu mais importante da história, não vale a pena abrir mão disso em prol de um reconhecimento humano por parte de uma liderança atual de Israel, quando o próprio Eterno já prometeu esse retorno, o próprio Messias, aliás, vai ser a ferramenta, o veículo no qual o Eterno vai restaurar esse contingente a Israel. Então a palavra que a gente dá é para que a pessoa possa descansar nas promessas de Deus, sabe? Para que a pessoa que é Anusim não coloque o judaísmo como um ídolo na sua vida, porque isso é idolatria. Se você coloca uma coisa acima da importância de buscar-se a Deus e ser luz, isso vira uma idolatria. Então nós temos visto muitos Anusim, muitos descendentes, pessoas com boas intenções, mas que transformam o judaísmo, esse retorno à casa de Israel, numa idolatria, num ídolo, num poste-ídolo, e a pessoa acaba abandonando a fé. Não é só a fé em Yeshua, não. A fé no próprio Deus, né? A pessoa para de buscar justiça, para de buscar tzedakah, fica justa aos próprios olhos, em troca de uma aceitação por parte de Israel, e nem sempre agradando-se lideranças, está se agradando a Deus. Eu creio que o judeu, o verdadeiro retorno a essa chuva, né, que é techuvá, ela se dá com o apóstolo Paulo citando Romanos 11, o judeu é reenxertado nessa oliveira, né? E esse reenxerto, esse reenxerto como seguidor de Yeshua, é que está todo o propósito da vinda messiânica, não é? Quando os gentios crentes em Yeshua, alcançam a plenitude, quer dizer, um tempo de plenitude completo, um tempo onde esse enxerto, eu até traduzo essa plenitude como plenitude do enxerto, quando a igreja realmente restaura as suas raízes judaicas da fé, não o judaísmo, né? Não algo judaizante, mas as raízes judaicas da fé, essa conexão com Israel, com o seu povo, não é? Quando ele conecta isso, diz a palavra lá em Romanos 11, 26, que então Israel será salvo. Né? Israel é salvo através de Yeshua, e de Sião virá o libertador, ou seja, Yeshua volta. Então, se nós queremos que o Messias volte e reine nessa terra, vamos investir uma parte nos gentios
crentes em Yeshua, para que eles alcancem essa plenitude da graça, a plenitude também de suas raízes, da fé, né, num valor autêntico da palavra de Deus, de bom testemunho, como seguidor de Yeshua, para que Israel também seja reenxertado na própria oliveira e que o Messias possa vir. E ele vai achar dois povos, judeus e não judeus, ambos em Cristo, formando, Efésios 2,19, a família de Deus. Então vale o conselho do Mateus. Eu até brinco, né? Eu posso até voltar para Israel, mas no tempo do Senhor. E se é no tempo do Senhor, é uma linguagem aqui folclórica, um pouco até hilárica, teria que pôr um tapete vermelho para ele descer do avião. Seríamos recebidos com honra. Se é o Messias que vai nos trazer de volta, eu acho que chegaríamos com honra, chegaríamos sendo bem-vindos em Israel. Com honra. Agora, hoje, o que acontece? Os judeus, muitas vezes messiânicos, negam a fé, como Mateus falou, às vezes não negam a fé, mas ficam em Israel. Israel ainda tem uma série de dificuldades para aceitar o judaísmo messiânico como uma ramificação do judaísmo, há uma opressão natural, a pessoa fica acuado, pode até perder-se o emprego, nós sabemos disso, eu sei que esse programa está sendo gravado, mas eu não estou falando nenhuma mentira. Israel é um Estado democrático, sem dúvida, comparado com as 22 nações árabes, é o mais democrático. Mas há ainda problemas religiosos. Sim, há problema religioso, há problema de intolerância religiosa, há intolerância com o messianismo. As coisas estão mudando. Nós já sabemos agora que este ano será inaugurada a primeira sinagoga judaico-messiânica oficialmente reconhecida pela Prefeitura de Jerusalém, que é a Congregação Roi Israel do Rabino José Shulam, não é? Então isso já é uma vitória muito grande. Ele saiu do anonimato, agora se reconhece o judaísmo messiânico, será isento de impostos como qualquer outra sinagoga, ou seja, as coisas estão mudando rapidamente. Agora, Mateus, eu queria que você falasse um pouquinho de Obadias 20, como é que é? Essa parte do sefarad, que o sefarad é o termo espanhol para judeus, né? Para o judeu sefaradita, esse de origem, né? Não é? Que volta espanhola. Para o Negev. Quer dizer, o Obadias fala, aqueles que estavam no Negev, que estavam em Sefarad, ou seja, na Espanha, voltarão para o Negev. E o Negev, por incrível que pareça, 2000 anos se passaram, o Negev está lá deserto ainda, tirando Beersheba, que é a capital do Negev, o Negev está lá desabitado, né? E tem gente, tem rabino, que não messiânico, rabinos historiadores que falam que o Eterno está reservando aquele espaço para os judeus de Sefarad, e Sefarad quer dizer na língua hebraica Espanha. Você crê nisso? Olha, eu acredito nisso sim. O texto de Obadias, verso 20, é claro, é interpretado pela maioria dos rabinos como sendo realmente uma promessa aos judeus de origem sefaradita, né, os judeus espanhóis. E o Negev sempre foi algo muito especial para o judeu, para esses judeus no século passado que voltaram com o sonho de um Israel com a população judaica novamente ali habitando em seu território. O próprio David Ben Gurion, né, ele visualizou esse momento, né, ele visualizou o Negev sendo habitado, tanto é que ele foi morar no Negev, quando ele aposentou ele foi morar no Negev, e a sua casa está até hoje lá como museu, e ele tinha um grande plano e incentivos para que os judeus habitassem novamente o Negev. Quem sabe então isso irá acontecer quando esse contingente de Anussim regressa a Israel, e eu lembro, pessoal, que isso já está muito próximo, nós temos contatos em Israel com o Ministério do Interior, através do Rabino Shulam e outros também, advogados, pessoas que trabalham nessa parte de imigração, e a coisa está muito próxima, uma grande leva, uma onda de imigração de Anussim está prestes a acontecer. Israel está prestes a abrir as portas para Anussim. Está prestes para abrir a porta, então aguente firme aí, não faça conversão a judaísmo, não faça isso não, espere, porque o tempo do Hashem está chegando. Até agora, porque, pai, qual que é o problema dessa conversão que nós sempre falamos aqui? Se o sujeito sente que tem uma descendência judaica, tem histórico na família de sofrimento porque continua a tradição judaica, e aceita passar por uma conversão, ele está provando que ele não tem nada. Quem tem descendência não precisa converter. Converter é quem não tem sangue judaico. Esse tem que converter. Reconhecer a nossa identidade judaica, né? Agora, há vários fatores acontecendo, eu interpreto isso espiritualmente também, como por exemplo, parece que Hashem está levando Israel a precisar dos Anussim. Por exemplo, hoje nós sabemos que Israel está havendo aliá negativa pelo 3º ano
consecutiva, aliar negativa. O que é isso? Mais judeus saindo de Israel. Está saindo mais judeu para morar em Califórnia, Miami, casar com americano e ganhar emprego, Europa, do que entrando judeus em Israel. Então chama aliar negativa. Isso, por um lado, é ruim, porque é um êxodo ao contrário. Mas também Hashem tem no propósito dele quem ele quer levar, não é? Então está preparando, está dando um déficit, porque haverá um crédito. E esse crédito, eu suponho que seja coisa assim. Segunda coisa, Israel irá precisar dessa imigração, principalmente para o Negev, e acredito eu, precisa ser povoado. Os assentamentos, que nós não queremos discutir agora a legalidade deles, mas é uma realidade, a realidade dos assentamentos em Israel. Aquela terra foi dada ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, deu ao povo judeu, não é? Então, se a ONU reconhece, e reconhece também o lado árabe, nós queremos também conviver bem com os árabes, mas Israel tem que preocupar agora com a tomada de posse dele. E Israel é o Israel bíblico, ele crê na palavra, os seus governantes não são tão religiosos, mas todos são orientados por rabinos que creem nessas profecias. Eu creio que o tempo está ficando oportuno. E a outra coisa também é que eu vejo, é uma coisa muito perigosa falar, mas eu estou vendo também Israel se tornando mais secular. Ou seja, a população está se tornando mais secular. Os ortodoxos se tornando ultra-ortodoxos, de um lado, seria o lado direito do pêndulo, e do lado esquerdo do pêndulo, o secularismo, o ateísmo. Mas os sociólogos em Israel até dizem que essa secularização em excesso é em decorrência do excesso de ortodoxia. De ortodoxia. O péssimo testemunho, a péssima tolerância que esses mais ortodoxos exercem, está gerando na população uma aversão à religião. Uma aversão à religião. E isso para nós, eu não vou dizer assim, usar a palavra, pode ser benéfico. Por quê? É muito mais fácil um secular, e eu tenho experiência pessoal, e você também, os judeus seculares nos abraçam, nos aceitam, comem conosco, visitam o nosso museu, visitam a nossa sinagoga, mas o ortodoxo não vem, porque ele já cai no lado da intolerância, quer dizer, da ultra-ortodoxia. Então a gente vê que esse secularismo de Israel, eu vejo a mão de Hashem também, para trazer o anúncio, principalmente messiânico, porque aí será um campo bastante aberto, né? Agora, outra coisa também, eu creio que Deus também está dando um tempo, enquanto isso Israel vai abrindo as portas. Eu vejo hoje também os cristãos os judeus que são cristãos, tem judeu católico, tem judeu batista, presbiteriano, metodista, adventista. Eu estou vendo também esses judeus cristãos, vendo que Deus está requerendo deles a identidade judaica. Eu sempre brinco, né? Se todo judeu virar batista, quem vai cumprir as profecias em relação ao povo judeu e à terra de Israel? Os batistas vão voltar e colonizar o deserto? Fazer o deserto dar fruto? Então é uma coisa assim meio, né? Então, na verdade, você que me ouve aí, se você é um judeu, eu não estou dizendo sobre salvação. Um judeu batista está plenamente salvo. Estamos dizendo sobre preservação de uma identidade bíblica. Exato. Então, a Bíblia requer uma identidade judaica, bíblica, porque lá se dá o cumprimento profético. Então, eu vejo com os olhos positivos os cristãos, os judeus que estão voltando à sua identidade judaica através do messianismo. Eu vejo os anuncins se consolidando. Aqui no Brasil criamos o museu, criamos a associação, estamos criando, vamos criar escolas, não é? Estamos criando o curso de judaísmo, que você é meu professor, já restaurando a judaicidade desses anuncins. Ao mesmo tempo, vejo o Eterno dando um tempo e uma prosperidade jamais vista às congregações judaico-messiânicas, porque aqui na diáspora podemos crescer mais rápido que em Israel. Aqui temos mais empregos, temos mais recursos, temos mais ofertas, temos mais gente que nos apoia. Então, com isso, vai fazer com que o contingente de judeus na sua identidade judaica messiânica cresça e que no momento certo o Eterno põe esse tapete, faz essa ponte de ligação através do Messias e vai inundar Israel. Israel será salvo. Pode até ser assim, não é? Não, estou falando da diáspora, mas eu mostrei os dois tipos, o que converte na diáspora e o que converte dentro de Israel. Eu acho que os dois vão se unir no final para gerar, para produzir, para engendrar um Israel salvo. Eu gostaria também de complementar aqui sobre essa questão dos
Anusim, com textos muito importantes, que eu acho que todo aquele que tem essa raiz ou esse desejo de retorno tem que saber. Então, o primeiro texto muito interessante está em Isaías, no capítulo 49, no verso 21, né? Preste atenção aqui, Isaías 49, versos 21 e 22, não é? Deus falando para Israel, né? E dirás contigo mesma, Sião, falando a Sião. Vamos ver o verso 20, olha. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Verso 21 de Isaías 49. E dirás contigo mesma, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada, estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira, eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Então, até isso está acontecendo com Israel hoje. Os judeus começam a estudar sobre os Anusim, sobre os judeus descendentes da Inquisição. Eles falam, gente, mas a gente nunca ouviu desse povo. Onde estavam esses até agora que a gente nunca ouviu falar? Eu me lembro que há algum tempo, quase 10 anos, eu estudando em Israel hebraico e tive que fazer uma apresentação, né, para poder treinar a nossa fluência na época. E o tema que eu escolhi foi exatamente esse, os Anusim. E enquanto eu falava sobre esse tema, a professora começou a chorar. É uma professora que havia até nascido em Jerusalém, e a família dela era de imigrantes alemães. E no final ela veio me falando, chorando, falou, olha, eu ouvia falar desse assunto de Anusim, mas para mim isso era quase uma lenda. Nós ouvíamos falar alguma coisa, mas jamais pensávamos que esse contingente existia ainda nos dias de hoje. Então, quer dizer, eu vejo esse cumprimento de Isaías 49 nos dias atuais. Sião tem falado, quem são esses que estão querendo retornar? Onde estavam estes? Porque eu estava estéril, estava afligida e não tinha consciência desses. Então, realmente é um texto que merece a nossa apreciação. Há também um texto muito especial aqui de Oséias, e esse texto de Oséias eu cito muito porque é uma condição do Anusim hoje. Né? O Anusim não é aceito como judeu pela liderança de Israel, pelo rabinato, exigem do Anusim conversão. Isso é uma grande injustiça, porque converte-se quem não é judeu. Quem é judeu retorna, não se converte. Então, forçar o Anusim, forçar um camarada que é descendente de judeu a passar por um processo de conversão ortodoxa por 2, 3 anos, isso é uma afronta, isso é uma injustiça e, por que não dizer, uma inquisição judaica, porque está jogando fora tudo aquilo que a família daquele indivíduo sofreu e lutou para preservar até nos dias de hoje. Anusim não se converte ao judaísmo porque é judeu, tem sangue judeu. Ele pode retornar, fazer um curso de absorção, mas jamais deve se submeter a um processo de conversão formal, porque isso é a mesma coisa que declarar que o sujeito não tem história, não tem descendência alguma. E depois também, Mateus, Israel entende, ele pode entender muito bem que há direitos humanos. Então, por exemplo, o que tem que ser questionado é a identidade judaica. Ou você tem sangue judeu ou não tem, tem raiz ou não tem. Agora, a sua fé, se ela é seguidora de Yeshua, messiânico, ou se é ateu, ou se segue outra religião, eu creio que isso precisa ser tolerante. Né? Quer dizer, Israel precisa ser tolerante, que o mais importante não é ser judeu ortodoxo ou reformista, não, é ser judeu. E o judeu quer voltar, quer viver como judeu, quer resgatar suas raízes. Então ele tem que ter o direito de expressar sua fé nos profetas de Israel. Não é? E não só no profeta de Israel, mas se ele crê que o Messias, Yeshua, é o Messias, ele tem esse direito, assim como tem direito também os ortodoxos, creem que o Rabino Menachem Schneerson é o Messias, não é? Para eles. Então, eles não deixam de ser judeu porque creem que Schneerson é o Messias, não é verdade? Então, também nós teríamos o mesmo direito. Bom, o texto que eu falei de Oséias, está aqui em Oséias, no capítulo 14, verso 5, que diz assim: serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o Líbano, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Olha agora, verso 7 de Oséias, capítulo 14. Os que se assentam de novo à sua sombra, a sombra de Israel, que começa
a frutificar, a crescer os ramos, os que se assentam de novo à sua sombra, voltarão. Hoje o Anusim se assenta à sombra de Israel. Não é considerado judeu, não é considerado como parte do povo de Israel, é rejeitado nas sinagogas, é rejeitado nas festividades judaicas. Por quê? Porque é considerado um goi, é considerado um estranho. Então há uma promessa do Eterno para os que hoje se assentam à sombra, tentam resgatar suas raízes, tentam guardar as mitzvot, tentam celebrar os moedim, mas nunca aceitos por Israel pela liderança judaica, sentando-se sempre à sombra dessa oliveira. Há uma promessa para você. O Eterno promete, os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. E não só voltarão, o Eterno vai honrar esses que eram obrigados a sentar-se à sombra. Veja, repete o versículo. É Oséias 14, verso 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. É por isso que nós dizemos, pessoal, que o Anusim, principalmente o Anusim que é discípulo de Yeshua, ele tem uma promessa não só de retorno a Israel, ele tem uma promessa de honra. O Eterno diz aqui que florescerão como cedro do Líbano e com fragrância famosa, ou seja, nós perfumaremos a Israel. O Anusim messiânico, que ele será luz em Israel, serão bons judeus que contribuirão para a nação judaica, não só nos meios seculares, com suas profissões, com seus negócios, comércios, mas com a fé também que professam, que é uma fé judaica baseada nos profetas de Israel. Então, há promessa para o Anusim. Não aceite você que é Anusim, viu? Não entre nessa de comprar carta, de mentir para conseguir imigrar para Israel, de se sujeitar a conversões ortodoxas, de rabinos sem escrúpulos que cobram por essas conversões, que pela halahá jamais poderiam ser cobradas. E rabinos sem escrúpulos existem aos montes ao redor do mundo e têm alcançado esses Anusim e extorquido esses Anusim em troca de papéis, em troca de documentos que muitas vezes nem são aceitos em Israel, e está o povo aí caindo na lábia desses rabinos. Então, meu irmão, confie no Eterno, confie na promessa do ungido de Deus, que você retornará com honra. Você não retornará como um rato passando debaixo da porta entrando em Israel, não. Você retornará, como meu pai diz, com tapete vermelho. Você será trazido pelo próprio Messias de Israel e você florescerá em Israel e será para Israel como uma boa fragrância. E não só florescerá Israel, mas a terra florescerá conosco. Porque eu interpreto essa profecia que o deserto será transformado em pomar, já está acontecendo. Mas quando o Anusim, que como seguidor de Yeshua, diz que nós somos a luz do mundo, né? Quem está em mim tem a vida e a vida eterna, e esses Anusim, seguidores de Yeshua, chegando em Israel, estão trazendo o quê? Trocando Israel morto por Israel vivo. É vida, a vida eterna. Né? Israel hoje precisa desses Anusim messiânicos. E por isso eu creio que o governo de Israel já está enxergando essa ramificação do judaísmo daqueles seguidores de um Messias que voltará. Se para alguns deles é a primeira vinda, para nós é a segunda vinda. E assim sendo, levaremos vida para Israel, levaremos vida para os bosques, para os desertos, esse deserto florescerá. E esses frutos que nós estamos falando, não é só fruto físico, mas sobretudo o fruto do Espírito, preparando o grande dia do Senhor, o Aharit Ramin, que um dia chegará. Muito bem. Gostaria que o Rabino Marcelo falasse um pouco sobre esse livro. E é um livro muito especial, você deve adquiri-lo, você que é um Anusim, que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, isso. A restauração para os descendentes de judeus da Inquisição. É um livro escrito pelo Rabino Marcelo que contém todas as informações de onde vieram esses judeus, os sobrenomes mais comuns. Isso aqui foi fruto de trabalho de pesquisa em Portugal, em Israel, na Espanha e principalmente no Brasil, com dados acadêmicos, dados históricos. E além de informar quem são esses Anusim e onde estão no Brasil, o mais importante é como restaurar esses Anusim, mantendo a fé em Yeshua, mantendo a fé judaica legítima. E então, aonde encontrar? No site. Né? Você pode adquirir o livro no nosso site, que é o Ensinando de Sião, é o ensinandodesião.org.br. O livro está sendo disponibilizado lá no ensinandodesião.org.br. Anusim com 2 S, Anusim
com M de mamãe no final, anusim.org.br, ou que nós iremos mostrar, abradim.org.br. Também é o site que você está vendo aí na tela. Muito bem, então nós fizemos esse rápido programa com a história dos Anusim e sobre essa restauração dos Anusim à terra de Israel. Espero que você tenha sido abençoado. Quero agradecer aqui o Rabino Marcelo pela participação e pedir para que ele dê aqui as suas considerações finais no programa Torá em Debate. Bom, continuar a luta, Kadim Israel, avante, não é? E lembrando você que existe aqui o primeiro museu da Inquisição no Brasil, da história da Inquisição no Brasil, que você pode entrar www.museudainquisicão.org.br e lá você pode fazer, daí da sua cidade, você pode fazer agora uma visita virtual. Nós iremos falar sobre o museu, eu preparei aqui um slide para mostrar sobre o museu. E aí você vai entrar na visita virtual, você vai ver a foto autêntica, com os textos e tudo. Você pode ler os textos, os painéis, ver os objetos, tudo lá, um trabalho maravilhoso. Então não deixe de visitar. E fazer também, né, Mateus, eu peço aqui uma oferta também, você que quer ofertar para esse trabalho, nós ainda trabalhamos com a dificuldade do museu, né? Temos livros para editar, você pode fazer a sua oferta diretamente para a Bradim, para o Museu da Inquisição. Muito bem. Então nós queremos falar aqui, como o Rabino Marcelo disse, sobre a Abradim. Você está vendo aí na tela, né, o logo da Abradim, a Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição, abradim.org.br. Entre lá, nós temos pesquisas genealógicas que vão te auxiliar a descobrir, né, uma possível ascendência judaica. Lembrando que nós não damos nenhum tipo de certificado, né, de judaicidade, mas nós te ajudamos com os registros históricos, pesquisas de sobrenomes, tudo isso pode ser feito lá no site da Abradim. Nós também queremos falar do museu, que é o primeiro museu da história da Inquisição, praticamente do mundo, né? A história da Inquisição contra os judeus é o primeiro do mundo, está aí na sua tela, é Museu da Inquisição, como você está vendo aí, sem cedilha e sem tio, .org.br. O Museu da História da Inquisição, ele foi criado pelo Rabino Marcelo há quase 2 anos, tem sido um sucesso entre a comunidade acadêmica e principalmente entre a comunidade judaica, que nós estamos levando essa história, essa informação para as comunidades judaicas também. E lá no site do Museu da Inquisição, você pode fazer um tour virtual. Você pode conhecer o museu totalmente pela internet, visitar as salas, os principais painéis e até mesmo ver os aparelhos de tortura que eram usados na época da Inquisição. Então acesse agora mesmo museudainquisição.org.br. Você que é um telespectador assíduo aí da TV Sião, do Ensinando de Sião, eu quero convidar você a estudar conosco. Você pode estudar conosco através do CATES, é o Centro Avançado de Teologia Ensinando de Sião, você está vendo aí na tela. Você pode entrar, está com um layout totalmente novo. Rabino Marcelo, eu, Rabino Shulam, Rabino Daniel Juster, o James Cowen, o Ira Brower, o Walter Lieber, Boaz Johnson, são rabinos que participam também desse curso. Você pode entrar agora e saber mais informações, inclusive assistir uma aula de demonstração. É um curso de teologia no contexto judaico, 100% pela internet. Você estuda no conforto da sua casa, cates.com.br. E você que quer aprender hebraico, né, sempre teve dificuldade de aprender hebraico, Anusim tem que saber hebraico, tem que se preparar para esse retorno que está próximo. Então não seja pego desprevenido. Você pode aprender o hebraico bíblico, o alfabeto, ser alfabetizado e estudar também cultura judaica em apenas 2 meses, totalmente pela internet, no conforto da sua casa. É o curso de hebraico bíblico e cultura judaica, módulo intensivo. Veja aí na sua tela. Você pode entrar agora mesmo, hebraicointensivo.com, e fazer a sua matrícula, ver o currículo do curso, viu? São 2 meses só, as aulas começam no dia 17 de março, você não pode ficar de fora. Faça hoje mesmo a sua inscrição e aprenda hebraico, aprenda a ler e escrever em hebraico em apenas 2 meses, nós damos a garantia de aprendizado. Quero falar também sobre o mais novo lançamento do Ministério Ensinando de Sião, que é o CD Yeshua, uma coletânea maravilhosa de canções judaico-messiânicas que abençoarão muito a sua vida. Então o CD Yeshua pode ser adquirido a partir de amanhã, talvez hoje você não o veja aí na loja ainda, mas amanhã ele já estará
disponível na nossa loja virtual, que é o ensinandodesião.org.br, e são canções maravilhosas, judaico-messiânicas, que compõem este CD. Se você ainda não é um membro, um associado do Ensinando de Sião, torne-se ainda hoje. Você pode acessar aí no site da tvsião.com as informações sobre cadastro na ABN, Associação Ames Brasil Net. Você vai ter acesso a contato com os nossos líderes, você vai ter acesso a estudos exclusivos e a participação também aqui conosco no programa Torá em Debate. E você vai poder assistir ao vivo o nosso serviço da Torá pela internet nos sábados às 10 da manhã. Então pesquise aí no site da TV Sião e veja como se tornar um associado do Ensinando de Sião. Dúvidas, sugestões e comentários podem ser enviados para o e-mail contato@tvsião.com, contato@tvsião.com. Muito bem, então, Rabino Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Nada, até a próxima, continuando o TV em Debate, o Torá em Debate e adiantando, né, que a TV Sião vai ampliar, não é verdade? Vai ampliar com outras programações. Nós estamos com um site novo da TV Sião que estreia agora no mês de março e lá as pessoas vão ter uma gama de estudos e acesso exclusivo ao associado da ABN. Então você não vai querer perder de jeito algum. Muito bem. Eu quero agradecer você por ter estado conosco, ter ficado conosco aí até agora, assistindo o programa Torá em Debate. Lembrando que todas as terças-feiras, às 20 horas, temos o programa Torá em Debate ao vivo, disponível para todo o internauta. E para os membros da ABN, todos os sábados, às 10 da manhã, horário de Brasília, a transmissão do nosso serviço da Torá. Você, o nosso grande abraço, e você fique aí com um clipe de uma das músicas do CD Yeshua, a música muito especial chamada Kimitzion, de Sião sairá a instrução, a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Um grande abraço. Shalom. Shalom, shalom, e até o nosso próximo programa Torá em Debate. Cidade do Rei, deixei o meu clamor, tua paz ainda verei, buscarei a ti de todo o coração, contigo sempre andarei. Teu querer, ouvi de longe em uma canção que me Zion, Tetzet Torah, Udevar Hashem, Mirushalayim, que me Zion, Torah, Udevar Hashem, Mirushalayim. Sob a luz do luar, aos muros contemplei, quão tremendo é este lugar. Pude ouvir tua voz ao ler na tua lei, o teu servo a proclamar. De Jerusalém o mundo saberá o teu querer. Que me Udevar Hashem, Yerushalayim.
Shaddai.